Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Hoje eu vou contar pra vocês a história da minha vida, desde lá no início até agora. Então esse vídeo vai ficar longo e o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em quantas partes for preciso, mas eu quero contar tudo detalhado aqui pra vocês. Mas antes de começar, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até porque como vai ter várias partes, eu vou postando assim que eu conseguir editar e deixar ele pronto. Então provavelmente vai sair em outros dias da semana. Então não esquece de ativar o sininho de notificações para ser notificada assim que sair vídeo aqui no canal. Vamos começar a desenrolar a minha história. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E era bem interior mesmo, eu acordava de manhã, abria a janela e via aquele tapete verde do lado de fora. No meio das montanhas, dos animais, da natureza. E como é que era a minha rotina de criança, eu não lembro muito. Mas já um pouco mais grandinha, eu lembro que eu ia para a escola no período da manhã. À tarde eu voltava para casa e ajudava os meus pais, como eles têm agricultura lá. Eu ajudava eles nos aviários, na roça, cuidar dos animais, enfim, toda essa parte que o interior exige que seja feito. Depois, quando eu fiz 16 anos, eu decidi que eu ia trabalhar fora de casa. Porque por mais que eu amasse o interior, eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Eu não pertencia para viver o meu futuro lá, não era com aquilo que eu queria trabalhar. E assim foi feito. Eu já estudava na escola na cidade, então eu estudava na parte da manhã o ensino médio e 3 vezes na semana eu trabalhava na casa de um casal de idoso fazendo limpeza. E isso se passou 1 ano ou mais que eu fiquei nessa casa dessa forma. Eu estudava de manhã, 3 vezes na semana eu ia trabalhar de tarde e 5 horas eu pegava a Kombi e voltava para minha casa do interior. Até que eu me formei no ensino médio e eu decidi que eu iria trabalhar todos os dias. Eu ia procurar alguma coisa para mim trabalhar todos os dias e no período integral, manhã e tarde. Porque eu não sabia ainda que curso eu ia cursar e o que eu ia fazer. Eu saí daquela casa e eu fui trabalhar num consultório odontológico. E nesse consultório odontológico eu trabalhava todos os dias, manhã e tarde. E na parte da noite, como eu ainda não sabia a faculdade que eu iria fazer, eu fui para o cursinho. Não é que eu não sabia, na verdade eu queria cursar medicina veterinária. Porém, a gente não tinha condições para pagar o curso, que era a faculdade, né? Que era muito caro, meus pais não tinham condições e o que eu ganhava também eu não conseguia pagar o aluguel e pagar a faculdade. Até porque não tinha ali na região, eu ia precisar ir para outra região, o que gerava muito custo e eu não tinha condições. Então eu trabalhava nesse consultório odontológico período integral. E eu trabalhava lá no consultório e 2 dias, acho que era 2 manhãs, eu trabalhava também fazendo faxina na casa desse casal. Que ele era dentista, ela era professora, então eu trabalhava lá no consultório e limpava a casa deles. Eu não tava rendendo o cursinho, né? Eu não tava conseguindo passar. E aí eu pensei numa opção B, que seria o curso de Direito. Porém, lá na minha cidade era uma cidade muito pequena, então não tinha escritório de advocacia para mim trabalhar e ver se realmente era o que eu queria. Porque eu não queria entrar na faculdade e depois ver que não era o que eu queria e ter que mudar de curso. Para mim era uma perda de tempo e eu não queria passar por isso. Então eu pensei, beleza, não tô conseguindo passar em medicina veterinária, não tenho condições, né, de pagar a faculdade de medicina veterinária, vamos ir para o plano B, que o plano B era cursar direito. Aí eu conversei com os meus pais, eu não era maior de idade ainda, eu não tinha feito 18 anos, eu tinha acho que 17. Pra mim ir para Lajeado, que era uma cidade onde tinha universidade, uma cidade maior, que me proporcionaria um trabalho num escritório de advocacia para ver se eu era o que eu queria ou se não era. Peguei minhas malinhas e fui para Lajeado. Consegui um trabalho no escritório de advocacia. Para vocês terem uma noção, como eu não era maior de idade ainda, eu precisei que os meus pais assinassem, não é emancipação, eles precisaram assinar para mim poder trabalhar no escritório de advocacia.
A gente fez isso, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, gostei, vi que era isso que eu queria e fui lá. Quando abriu para fazer a prova na faculdade, eu fiz a prova, passei e comecei a fazer direito. E continuei no escritório de advocacia por alguns anos. Bastante, acho que foram 4 ou 5 anos que eu trabalhei nesse escritório de advocacia. Trabalhava no escritório de advocacia, ficava o dia inteiro no escritório de advocacia porque eu morava longe, dependia ou andava a pé ou eu andava de ônibus. Trabalhava o dia inteiro, final do dia eu ia para o ponto de ônibus, pegava o ônibus e ia direto para a faculdade, chegava em casa 11 e pouco da noite. Só que chegou um tempo que eu já sabia, não digo que eu sabia fazer tudo dentro do escritório de advocacia, mas o que estava ao meu alcance, eu já fazia. Não estava me desafiando mais e eu queria me desafiar. Eu gosto de me desafiar. Então eu comecei a procurar estágios na área do direito para mim ter outra noção além do escritório de advocacia para saber qual caminho eu iria tomar quando eu me formasse. Então eu comecei a procurar lugares que precisassem de estagiários. E eu encontrei num fórum. Para quem não sabe, o fórum é o lugar que acontecem as audiências. E eu fui estagiária de uma juíza. Então eu ficava sentadinha do lado dela, escrevendo todo o termo de audiência. Ela ditava e eu escrevia. Foi muito bom para mim, porque o que eu fazia no escritório era um tipo de serviço. E lá eu já estava mais no meio mesmo de como seria trabalhar como advogada. Fiquei no fórum o tempo de aprender ali o que eu queria, o que eu precisava e fui procurar um novo estágio. Aí eu fui estagiar na Procuradoria Geral do Estado, que faz negócio de imposto de renda, essas coisas. E eu fiquei muito pouco tempo lá, porque eu não gostei. Eu não gostei dessa área tributária, nunca foi meu forte, nem na faculdade, apenas para estudar, quem dirá para atuar. Então eu fiquei lá semanas, não era para mim. Eu fui ver assim que apareceu um outro estágio, que foi na Polícia Civil, eu fui para a Polícia Civil. E eu amei. Foi o melhor estágio que eu fiz, eu me encontrei muito lá dentro. Fiquei lá o tempo assim que deu pra ficar, porque eu acho que tem um limite de, eu acho que é 2 anos que você pode ficar estagiando no mesmo lugar. Então eu fiquei lá o tempo que deu e depois eu precisei sair, né? E aí eu fui indicada para trabalhar no presídio. Amei também. É que direito penal é a minha área preferida da faculdade. O meu TCC foi sobre direito penal, então é a área que faz brilhar os meus olhos até hoje, mesmo não atuando na área da minha faculdade. No presídio foi a mesma coisa, eu me encontrei lá, né, estagiando lá, fiquei o tempo que deu para ficar, que foi até o final da minha faculdade. Eu precisei sair porque eu me formei e depois que você se forma, você não pode mais estagiar. Foi incrível, assim, é uma experiência única, mas assim, se eu precisasse ficar lá mais tempo do que só o horário do meu estágio, eu ficava, porque eu amava de verdade, assim, com toda a minha força o que eu fazia. No entanto, que os meus planos era, né, me formar na faculdade e fazer concurso público para atuar, ou primeiro lugar sempre foi a Polícia Civil, e segundo lugar era o presídio. Me formei na faculdade. Acabou a moleza, né? Porque até aí eu tava estudando, fazia estágio, tava tudo certo. E agora, o que eu vou fazer? Precisava fazer a prova da ordem. Porque para tudo o que eu queria, eu precisava ter a prova da ordem. Então eu fiz a prova da ordem. De primeira, eu não passei. Vou fazer cursinho de novo, né? Vamos para a história do cursinho. Fui fazer o cursinho, fiz cursinho, esperei abrir a próxima turma, fiz a prova de novo, não passei. E eu ficava assim por 2, 3 questões, anulava uma e mesmo assim eu não conseguia passar. E aí a gente começa a sofrer uma cobrança, tanto da gente como das outras pessoas. Porque, poxa, eu estudei ali 7 anos de faculdade e eu não tô conseguindo passar numa prova, sendo que eu fiz a faculdade inteira a prova. Então eu me cobrava muito. A minha obrigação era estudar.
Meus pais sempre queriam que eu estudasse. E eu não tava conseguindo passar na prova da OAB. Então, pra mim, tava sendo uma frustração gigante. E aí eu pensei, eu vou dar um tempo no cursinho, porque não tá dando. Eu tô aqui dedicada só a estudar. E eu acho que eu me cobrava tanto que não é que eu não sabia o conteúdo. Porque eu fazia questões em casa e eu acertava. Mas eu ficava tão nervosa com a minha cobrança quando eu chegava na hora pra fazer a prova, que não tava dando certo. Aí eu pensei, eu preciso mudar isso. Então, eu vou dar um tempo. E depois desse tempo eu volto a estudar e volto a prestar a prova da ordem novamente. E aí tudo mudou. Nesse meio tempo tudo mudou, porque eu tava muito frustrada, eu tava muito triste. Eu conversava com a minha irmã que morava aqui nos Estados Unidos já, e ela falou pra mim, mana, vamos dar um tempo, tu tá muito triste, eu tô te vendo muito triste. Eu só chorava, né, porque eu me cobrava tanto que eu já não tinha mais forças. Ela falou, vem pra cá, passa um tempo aqui. Na verdade, primeiro, né, eu tinha que tirar o passaporte e o visto. Vamos fazer isso, vem pra cá, passa um tempo aqui e depois a gente vê. Você vai estudando nesse tempo que você tá aqui, é só pra você respirar novos ares, né, dar uma descansada na mente. Você vai estudando, quando você volta pro Brasil, você presta a prova da ordem novamente. E aí minha vida fez isso aqui, ó. Mudou completamente.